é alemão. Como é que é o seu nome de batismo? É Manfred. Não é palavrão, é meu nome, é Manfred. Manfred. E eu nasci na barraca de circo, em Niterói, porque o circo é assim, onde você nasce, você é registrado. Por exemplo, meu irmão de Piracicaba, o outro é de Minas. Hoje a maioria dos meus familiares estão em Minas e no Rio de Janeiro, né? Tá. Mas era assim, quando eu nasci, como é que eu vou te explicar isso aqui? Que a minha família tem uma parte que é cigano. O meu pai é descendente cigano. Meu pai era um cara bonitão, alto, olho verde, cabelo preto e tal. A minha mãe, afrodescendente, né? Dado o cabelinho já daquele jeito, né? A minha avó se chamava na época, hoje tudo você não pode falar, eu fico até com medo, mas ela era uma nega sarará. Tá. É nega loira. Minha avó era nega loira de olho claro. Tá. Né? E eu nasci no circo, né? Mas aí minha mãe precisou de uma transfusão de sangue e foi para o hospital. Naquela época era São Gonçalo, lá em Niterói, e não achava ninguém com o tipo de sangue da minha mãe. Aí você imagina isso em 36. Nossa. Na época de guerra, aquela coisa toda. O meu pai achou, no hospital, tinha um senhor lá, senhorzinho alemão, que tinha o mesmo tipo de sangue da minha mãe. Aí os médicos falaram, olha, o senhor vai lá, fala com ele fala meio atrapalhado e tal, é um senhor já. Meu pai foi falar com ele e ele cedeu o sangue e acabou salvando a minha mãe. E o cigano, ele tem por tradição isso. Se você faz alguma coisa boa para ele, o primeiro filho que nasce, ele põe o nome da pessoa. E como eu tinha um mês, mais ou menos, que eu tinha nascido, por aí, 15 dias, sei lá, meu pai me botou o nome de Manfred. Nem eu mesmo sabia porque tinha esse nome. Manfred. Eu falei, por que será que meu pai me botou esse Manfred? Eu soube há pouco tempo, sabe aonde? Aonde? Na Paraíba, rapaz. Eu estive lá na Paraíba e lá tem uma cidade da Paraíba que tem um festival de ciganos, que diz que é uma coisa... Eu estou doido para ir lá, eu não fui, mas estou doido para ir lá. Diz que é uma coisa linda. A cidade se transforma toda em cigano. Só cigano, danças, músicas, comidas, tudo lá, né? E o secretário de Cultura lá da Paraíba falou que queria muito falar com o Dedé. Será que ele dispunha de um tempinho para vir aqui? Que eu estava com um amigo meu que chama Sá, ele é até maçom e tal. Ele falou, Dedé, eu falei, não, eu vou, cara, que tem, vamos lá. Mas você vai mesmo? Eu falei, vou lá. Ligou, ele ficou todo contente, secretário de Cultura. Aí ele queria me contar essa coisa do cigano. Aí ele falou assim, é que eu tenho uma coisa especial aqui para você. Eu tenho um livro cigano aqui para você. Eu sei que você é descendente cigano. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, vou te mostrar uma página desse livro aqui. E abriu, era um livro cigano, e na página, no meio da página tinha assim, os ciganos mais famosos do Brasil. Estava lá. Quem era o primeiro era... Como é aquele ei, meu amigo Charlie... Tá, sei. Benito de Paula. Estava lá uma foto do Benito de Paula. A segunda foto, adivinha de quem era? Sua. Juscelino Kubitschek. Era do Benito, eu nunca ia saber que o Juscelino era descendente cigano. Era Benito de Paula, Juscelino Kubitschek e Dedé Santana. Caraca. Aí é que eu li no livro e fiquei sabendo dessa história, porque o meu nome era Manfred, porque que meu pai botou gratidão. É uma coisa de gratidão do cigano, né? Meu pai nunca me falou, né? Porque eu tive, acho que eram 6 irmãos, né? Todos artistas de circo. Para você ter uma ideia, eu entrei no... Antigamente o circo não era igual o circo hoje. Era 2 partes, tinha picadeiro e palco.
A primeira parte você fazia toda no picadeiro. E a segunda parte era num palco que ficava atrás do picadeiro. E ali a gente levava dramas, comédias, chanchadas, né? Hoje é muito difícil você ver esse tipo de circo. Mas naquela época era assim. Também o circo nem ia sobreviver hoje com isso, com os teatros que tem hoje, televisão e tal, né? E tinha uma peça que chamava A Cabana do Pai Tomás. É um romance famoso aí e tal. E minha mãe fazia papel de escrava e meu pai fazia o senhor dos escravos. Tá. E tinha um leilão de escravo. E minha mãe entrava com um boneco no colo. Aí falava assim, tinha um boneco, mas eu ficava na coxia. Para quem não sabe, a coxia é do lado do palco, assim, é uma tapadeira. Lá, minha mãe me botava num caixotinho, não tinha nem berço, né? É um circo pobre, sabe como é que é? É o cirquinho do meu pai e tal. Aí ele botava num caixotinho e eu ficava ali. Aí meu pai na hora falou, não pega o boneco não, pega o Manfred e entra com ele. E eu entrei no colo da minha mãe. Aí tinha uma hora que eles vendiam a minha mãe para uma fazenda e tiravam o filho e tinha um disco preparado de choro. Ficava o cara lá, tirou a criança, põe o disco de choro. Mas só que eu chorei na hora certa. Na hora, eu acho que eu estava acomodado no colo da minha mãe, me tiraram, eu chorei. Aí alguns artistas ali riram, e era uma cena dramática, tipo aquele filme Escolha de Sofia. Conheceu esse filme? Ela tinha que escolher qual filho ficava e tal. Exatamente. Era uma coisa assim dramática. A plateia estava toda chorando. E aí a plateia olhou e viu alguns artistas rindo. Aí meu pai parou e explicou a situação. Falou, acontece isso. Tinha um disco, só que não precisou botar o disco, o que está fazendo aí, o filho da escrava, a escrava é minha esposa, e o filho é meu filho. E ele chorou na hora certa, e foi meu primeiro aplauso, com 3 meses de idade no colo da minha mãe. Caraca. Foi legal isso, né? Quando o cara já nasce...